Querido, preste atenção por um momento nessa analogia. Imagine que você é este copo. Imagine que Deus é este jarro. E imagine que o pecado é este pequeno copo. Você sem Deus, você é exatamente igual a esse copo. Você é vazio. Quando você conhece um pouco sobre Deus, por exemplo, quem é Jesus? Jesus é um ser extraordinário que morreu para me salvar. Ok, você sabe muito raso sobre ele. Ele quer que você o conheça plenamente, como ele é e como ele quer se apresentar a você. Você conhecendo ele nada ou muito pouco, você é este copo vazio. Quando você se propõe a conhecer mais de Deus, quando você busca-o, se humilha perante ele e de todo o coração o quer conhecê-lo, ele derrama uma dose sobre você. E então você quer conhecê-lo mais, e você se apaixona mais por esse Deus tão bom, e você entende o sentido dele ter se doado, dele ter entregue a vida dele por você. Então o conhecimento, a capacidade, a graça e o amor vão aumentando cada dia mais em sua vida. Você está louco, apaixonado por Jesus. Você o ama acima de todas as coisas. Você se encheu da graça, do conhecimento e da verdade que é a palavra de Deus. Mas por algum momento você traquejou no caminho. Por algum momento você pensou em desistir. Vieram pensamentos sobre a sua mente. Vieram gosto pelo mundo, por querer saber o que é o pecado, por querer saber mais do que não é do agrado de Deus. Então você permitiu que o pecado aos poucos fosse entrando em sua vida. Este é você contaminado pelo pecado. Quando você prova do pecado, mesmo conhecendo a Deus, o pecado só vai se tornar maior, porque você vai se habituar a errar, a tomar gosto pelo mundo, mesmo conhecendo a verdade, porque você não vigiou, porque você fortificou a carne em vez de enfraquecê-la, porque você se deixou levar, porque o seu espírito foi se esmorecendo, mesmo ansiando por mais de Deus. Você não aguentou, você traquejou e você novamente caiu. O pecado ele só vai crescer na sua vida. Crescer, crescer e crescer. Até você estar totalmente contaminado pela iniquidade, pelo hábito de pecar, por as coisas erradas da vida que Deus não quer que a gente cometa. Mas teve uma hora que você cansou. A verdade ela nunca saiu de você, e mesmo você desviado, mesmo você fora do caminho de Deus, algo muito forte invade você e você sabe qual é o seu lugar. E aí você começa a se arrepender, você começa a se esvaziar de você mesmo, da sua própria carne, da sua cobiça, da sua avareza, do seu desejo de mundo, do seu desejo de conhecer o que é do desagrado de Deus. Então você clama de volta pelo Pai. E então você vai se esvaziando pouco a pouco do pecado e se aproximando mais do Pai. O pecado aos poucos, ele vai saindo da tua vida. Na medida que ele vai saindo, perceba que você vai se esvaziando de você mesmo. Porque Deus e o pecado, eles não podem se unir. O pecado não suporta a glória de Deus e Deus não atura de forma alguma o pecado, porque ele é 100% bom e 100% perfeito. Ele não acompanha, ele não admite sequer o mínimo de erro e de pecado, porque a perfeição que habita nele
destrói o pecado. Então, se você está repleto de pecados, você está distante de Deus. Porque é impossível que Deus e o pecado andem em união. Mas você se arrepende e quer voltar para o Pai, e aos poucos você vai deixando de cometer erros, de cometer pecados, vai se esvaziando de você mesmo, vai vencendo os desejos e as vontades da sua própria carne e se enchendo do Espírito. O pecado, ele é obrigado a sair da sua vida. Porque quando você clama por Deus e se arrepende de todo o coração, o pecado, ele não existe mais. Isso não quer dizer que você vá se aperfeiçoar, se tornar alguém perfeito, que não vai errar e que não vai pecar. Não. Tenha certeza que você vai errar muito no caminho. Mas o pecado na sua vida, ele vai ser um acidente e não um hábito. O nosso erro é deixar o pecado se tornar um hábito em nossa vida. Isso não pode acontecer. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, de nossos próprios caminhos e vontades, e clamamos, desejamos Deus, não basta só se esvaziar de você mesmo. Você tem que desejá-lo, amá-lo, convidá-lo para a sua vida. Ele novamente vai derramar uma porção dele mesmo sobre você. E quanto mais você quer, mais ele deposita. Para ele, não basta só chegar ao topo. Querido, ele quer se derramar até esborrar na sua vida. Assim como ele fez e faz na minha. Porque eu o quis e o desejei. E eu sou completamente dele. Volte para Jesus. Ou se você nunca o conheceu como ele quer ser conhecido por você, busque conhecê-lo. Que Deus abençoe a tua vida. Ele quer te esborrar. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Ele permitir.